energia solar, utilização de energia solar na arena, né? Uhum. E que acabou não sendo levada a cabo, mas pelo menos pelos documentos que eu tenho aqui, não consegui localizar uma efetiva inserção dessa ideia no projeto da arena. Me parece que houve mais uma grande confusão, o que era uma ideia geral e abstrata, mas sem estar efetivamente planejada, foi-se construída a ideia de que já estaria no projeto, mas isso daí foi até uma preocupação nossa, né, de verificar, porque se isso, quando foi anunciado que não seria feito, seria um problema, caso efetivamente estivesse no projeto e não fosse levado a cabo, né? Teria que haver uma readequação de valores. Mas da análise que eu fiz Só um minutinho eu te ligo aí. Valeu. Da análise que foi feita dos autos, né, dos nossos processos, aqui eu não encontrei nenhum elemento que demonstrasse haver dentro do projeto essa questão. Enfim, dos projetos que eu pude acompanhar, eu não consegui detectar, o que não quer dizer que não haja, mas eu não consegui detectar nenhum norte ambiental forte como preocupação, né? Essa ideia de sustentabilidade, enfim, ao menos considerando os documentos que a gente teve juntado aqui, não parece sobressair. Entendi. É porque a matriz de responsabilidades aqui de Manaus foi toda construída em cima de uma ideia de cidade verde, Copa Verde, tudo. Mas várias das questões, notadamente com a questão da mobilidade urbana, que eu costumo dizer que hoje é o grande ponto de efetivação de direitos, né? Sem mobilidade você não consegue ter acesso a nada, você tem uma situação de reforço da exclusão, né? Eu costumo até fazer o paralelo com a prisão diária. Se eu olhasse para uma pessoa e falasse que ela vai passar 4 horas dentro de uma sala, até eventualmente com razoável conforto, mas sem poder fazer nada, sem produzir nada, isso seria considerado um absurdo. Mas esse é o cotidiano das pessoas, transporte público nas capitais hoje. 2 horas para ir, 2 horas para voltar, né? O fechamento do mercado de trabalho, se a pessoa mora num local muito longe, né? Cidades que não têm integração dos modais de transporte, que também gera uma outra exclusão no mercado de trabalho. Eu não vou pagar 2 passagens, né? Enfim, mas o fato é que, por exemplo, essa questão da matriz de responsabilidade de transporte, tudo foi retirado, né? Foi retirado da matriz da Copa, incluído na matriz do PAC 2, todas as obras de mobilidade. E, enfim, né, como a gente sabe, não foram levadas a cabo. Talvez dos supostos legados que a Copa poderia deixar, o único palpável hoje é o estádio. Enfim. Que traz o que para a população? Esse é o grande questionamento. Porque as outras obras, por irregularidades, por não terem sido feitas dentro dos prazos estabelecidos legalmente, foram retiradas da matriz. Entendi. No caso do monotrilho, o que implicou no impedimento de realização da obra em si? Eu costumo falar que tem 4 grandes eixos, né, de problemas ali. O primeiro, no procedimento licitatório, que não trabalhou o detalhamento adequado do projeto. Dentro do suposto planejamento havia rubricas de mais de 20 milhões, sem definição de para onde iriam esses 20 milhões. A alegação era de que seria impossível, pela suposta novidade do projeto, fazer esse detalhamento antes da licitação. Mas isso é uma subversão completa da ideia licitatória. Além disso, né, você vai ter a questão do patrimônio histórico, porque o traçado passa pelo centro histórico de Manaus, com todos os problemas que isso traz, né? É uma obra que o trem fica suspenso, né? Você
afeta essa questão estética, há todo um risco da própria degradação ao redor, né? Enfim, a própria questão também da competência do Estado, né? Monotrilho é claramente um transporte municipal. Pela Constituição, quem cuida disso é o município. Existem outras ferramentas para que o município possa fazer parcerias, já que normalmente são modais caros, né, mas que o município tem que estar presente. No caso aqui não, o Estado que vinha tocando tudo. E o outro ponto que eu levantei na ação, e não chegou a ser tão abordado na liminar, mas que é essencial, é a violação da lei de mobilidade urbana. A gente tem desde 2012 uma lei que, tal qual havia a lei de Estatuto das Cidades, que fala do ordenamento territorial, traz como um acréscimo esse ordenamento territorial urbano ao plano diretor, né? Esse aspecto da mobilidade. E lá é muito claro, você não pode mais legalmente, ao menos hoje, pensar mobilidade nas cidades do nada. É um sistema, tem que haver integração, tem que haver um plano diretor de mobilidade urbana. E isso Manaus não tem. Nem Manaus, nem várias outras cidades, porque é um prazo até 2015 para que seja estabelecida, né? Não é nem aí um problema específico de Manaus, mas é algo que tem que ser planejado, é algo que tem que ser inserido. Eu não vou fazer um viaduto pelo viaduto. Aquele viaduto tem que estar inserido em um contexto de planejamento de mobilidade mais amplo. Eu não vou fazer E são obras isoladas, né? Exatamente. Sob pena de você ter elefantes brancos ou você ter até dificuldades de integração do sistema. Né? Você vai estabelecer uma linha que, de repente, não dialoga com a expansão da cidade. Né? Eu não sou daqui, mas vamos supor que... Cadê o ônibus que passava aqui? Né? Que a expansão da cidade esteja sendo desenvolvida para o norte, e aí você resolve que vai colocar na região sul. Não dá, é o caos. Né? Então, e é lógico, né? É um caos que gera todo esse impacto de violação de direitos que a dificuldade de mobilidade urbana traz, e que gera também essa aplicação não racional de recursos públicos. Né? E mais do que não racional, né? É uma aplicação ilegal. Hoje a gente tem que falar isso muito claramente. Projetos isolados, projetos que não dialoguem com a ampliação da cidade, projetos que não sejam pensados sistemicamente, não se tratam, não estão apenas numa esfera de discricionariedade do administrador. Eles são ilegais. Porque você tem um marco normativo hoje que estabelece que o pensamento e o planejamento de mobilidade urbana deve ser sistêmico, deve ser integrado, deve ter todo esse planejamento. Mas você acha que em Manaus e no Amazonas a gestão pública ela tem essa capacidade de interpretação? Ou de aplicação? Eu não sei, se não tem que começar a ter. Porque senão a gente acaba caindo vou falar uma comparação tosca, pobre, mas acaba caindo no princípio do Tostines, né? Que tinha a velha propaganda que falava, vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Não tem capacidade, por isso não faz, aí não faz porque não tem capacidade. Pensar aí o papel transformador do direito e das políticas públicas. Né? Você... eu acho que acaba sendo uma certa falsa questão, né? Colocar que eventualmente não teria capacidade. Não sei se tem, não sei se não tem, mas esse não é o ponto. Deve ser feito dentro da capacidade existente, né? Para que possa até romper isso. Entendi. E você acha que essa campanha do governo, de modo geral, sobre realizar uma Copa sustentável, era viável? Não foi realizada por falta do quê? De vontade política? O que você acha que impediu essa realização de uma Copa Verde? Bom,
Primeiramente, eu me preocupo um pouco nessas palavras que são palavras gordas, né? Que cabe tudo nelas, né? A Copa Verde, enfim, sustentabilidade. Há uma dificuldade nisso, né? E há uma certa questão, talvez aí ligada ao que você trabalha, de um eventual déficit de democracia nesse processo, de diálogo, de aprofundamento, de clareza nas demandas. Há certas críticas em relação à situação de desapropriações em alguns lugares por conta de obras da Copa, né? Mas realmente o que eu conheço disso é de ver na mídia. Até onde eu pude acompanhar, Desses a situação projetos... aqui em Manaus Então, desses projetos que você acompanhou, você viu algum tipo de participação social no processo decisório? Não, nenhum. Pode até ser que tenha ocorrido, mas nada. São projetos, né, de, entre aspas, né, os experts da área, sem pelo que eu pude ver, obviamente, não volto a dizer, pode ser que eu esteja equivocado quanto a isso, mas não vi efetivamente uma participação popular nesse processo de tomada de decisão, né? Me parece que houve um certo deslumbramento, né? Mas não claramente uma adesão popular, uma participação popular, algo de cunho mais efetivo. A impressão que me passa, e considerando os documentos que foram apresentados em vários dos autos que nós temos aqui acompanhado, é que, como se dá com boa parte da formação de políticas públicas do Estado brasileiro, foram pensadas em gabinete. Enfim, o que não quer dizer que isso seja necessariamente bom ou ruim, mas né, essa participação dos gabinetes, mas chama um pouco a atenção ao não haver um fórum mais amplo de deliberação. Beleza. Acho que vou